Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar de um assunto muito triste, o racismo. O racismo é a ideia, ou a falsa ideia, de que a humanidade se divide em raças. E o pior do que isso, é acreditar que a sua raça é superior à dos outros. Essa ideia absurda, ela traz muito sofrimento a todos nós. E ela pode ser facilmente desmistificada pela ciência. Se nós pegarmos a biologia, por exemplo, nós vamos perceber que a diferença genética que existe entre os seres humanos é muito menor do que se imagina. E você pode ter um doador de medula do outro lado do mundo e não ter alguém compatível dentro da sua família. Ou seja, dois alemães podem ter incompatibilidade de genes para alguma coisa e um alemão e um africano ter essa compatibilidade. Então a espécie humana é uma só, ela não está dividida em raças. Na antropologia, nós, desde o século passado, já descobrimos que ideias como o determinismo geográfico e o determinismo biológico não se sustentam. Ou seja, a ideia de que alguém tem certos hábitos, certos costumes, certo caráter, dependendo do lugar que ele nasceu ou ao grupo étnico que ele pertence. Essa ideia já foi desmontada e destruída na antropologia desde o século XIX. Ela não se sustenta. Teorias como brasileiro é vagabundo, japonês é muito inteligente ou coisas do gênero são folclore e não tem a menor comprovação científica ou fundamento na realidade. Mas o racismo ele já trouxe muito sofrimento. Duas experiências históricas conhecidas por todos foram o apartheid na África do Sul, onde foi superada pelo governo Mandela e por toda a história que nós conhecemos, mas foi um exemplo absurdo de racismo, e também o governo nazista de Adolf Hitler, que foi racista e foi contra vários povos, principalmente contra o povo judeu. Aqui no Brasil, até hoje, nas academias de polícia, são ensinadas teorias de César Lombroso, um estudioso que afirmava que a tendência à criminalidade depende do formato e do tamanho do crânio. É claro que essas teorias são formadas hoje apenas para estudo e para conhecimento, mas quando você tem uma teoria dessa presente num ambiente racista como o nosso, ela pode sim fazer muito mal. Então, é importante que a gente destrua essas ideias e que a gente possa construir uma visão de mundo onde qualquer pensamento que se fundamente na diferença entre os seres humanos, na diferença de raça, de cor, de etnia, do lugar onde nasceu ou de qualquer outra forma, seja totalmente rechaçada por todos nós. Então, se a pessoa é racista, ou ela é ignorante, ela desconhece essas coisas, ou ela é mal intencionada. Porque o racismo também ele é utilizado pela classe dominante para submeter, para inferiorizar os demais seres humanos. Porque nós sabemos que a maioria da população é formada por negros, por índios, por imigrantes, isso em quase todos os países, e a maioria é mais pobre. Então o racismo também serve de dominação de classe. Então se você não é racista, compartilhe esse vídeo, divulgue, ajude-nos a desmontar essas ideias falaciosas. E eu não poderia terminar esse vídeo sem pedir desculpa ao povo negro do Brasil. Povo negro que foi escravizado por mais de 350 anos nesse país e que nos dá uma imensa demonstração de generosidade, de alegria, de